Então, boa noite a todos. Como tem alunos aqui, eu não vou falar olhando para a câmera, tá? Para quem está assistindo também, boa noite, ou bom dia ou boa tarde, dependendo do horário. Meu nome é João Paulo Martinelli, eu sou advogado criminalista, doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP, e hoje nós vamos trabalhar o tema iter criminis, né, e os problemas ou questões provenientes do iter criminis, né? Então, eu não costumo dar, até porque eu nunca trabalhei assim em cursinho, eu não dou aquela aula direto voltada só para questões de concurso, né? Mas, obviamente, que eu vou trazer as questões práticas, técnicas, mas também tecer algumas considerações críticas, especialmente aquilo que é útil para a Defensoria Pública, né? Que são as teses defensivas que são relacionadas com o iter criminis. Então, primeiramente, quando se trata de iter criminis, lembrando que a gente estuda a tipicidade. O estudo do iter criminis está relacionado ao estudo da tipicidade penal. Porque por uma questão didática, alguns pontos a gente estuda de maneira separada, como concurso de agentes, por exemplo, a consumação, tentativa, como se fosse uma coisa à parte, mas esses são temas relacionados à tipicidade também. Por uma questão didática, normalmente a gente joga um pouco mais para frente, né, para estudar apartado, mas é um problema de tipicidade. Então, essa expressão do latim, iter criminis, né, tem um significado, né, quando fala iter, a gente lembra a palavra itinerário, por exemplo. Qual é o itinerário do ônibus, né? O caminho que o ônibus percorre. Então, iter é o caminho, criminis, crime. Então, é o caminho do crime. Veja, o caminho desde quando o sujeito tem a ideia de praticar o crime até a sua concretização. E durante esse período em que o sujeito pensa na prática do crime e chega à execução, à finalização, existem algumas fases, existem algumas questões que são importantes, né, como se é possível ou não a prática do crime, se o sujeito desiste de prosseguir na prática do crime, se ele praticou o crime e posteriormente procura minimizar os danos. Tudo isso tem previsão na lei, né? Porque pode acontecer mudanças. Alguém que inicialmente tinha aí uma finalidade de praticar um crime e depois desiste. Só que ele praticou uma conduta lesiva antes de desistir e isso acaba prejudicando um determinado bem jurídico. Então ele vai responder por isso. Então nós vamos ver todos esses tópicos aí referentes ao iter criminis, desde a questão puramente psicológica, que é o momento em que o sujeito tem a ideia de praticar o crime, até a sua execução. Então, a doutrina tradicional, né, costuma fazer uma divisão do iter criminis em fases, né? Então começa com a fase em que o sujeito decide pela prática do crime e termina com a concretização, que é aquele resultado pretendido pelo agente. Tá? Então aqui tem um caminho. Então nessa fase em que o agente decide, essa fase de decisão, é o momento em que o agente analisa qual é o interesse que ele quer lesionar, quem é o portador do bem jurídico, quais são as maneiras que ele vai utilizar, quais são os modos de execução, os meios de execução, o que é onde ele decide os modos que ele acredita que são suficientes para atingir aquele resultado, né? E a partir desse momento que ele idealiza a prática do crime, ele coloca em marcha a própria prática, ele exterioriza essa prática do crime. Então, essa primeira etapa em que há a decisão pela prática do crime,
a fase psicológica em que o sujeito decide pela prática do crime, que ele escolhe os meios de execução, os modos de execução. Essa fase em que o sujeito, inclusive, prevê o eventual resultado lesivo, e isso é importante, né, porque mesmo no crime culposo, a previsibilidade é fundamental. Tanto no crime doloso como no crime culposo, o resultado lesivo tem que ser previsível. Então a própria previsibilidade de um resultado tem que fazer parte dessa primeira etapa, que se chama de cognição. Essa fase cognitiva, que é a fase em que reúne os elementos de natureza psicológica. E aqui vamos dar uma atenção a essa primeira fase, porque muita gente diz assim, a cognição, o sujeito ter a ideia apenas de praticar o crime, não é punível. Porque eu posso desejar matar uma pessoa e nunca sequer chegar perto daquela pessoa. Eu posso falar, eu odeio fulano, por mim eu mataria, mas eu nunca vou matar aquela pessoa. Já não pensou. Nós tivemos um caso recente aí, né, do ex-procurador-geral que disse que queria matar um ministro. Então, normalmente se resolve assim, a fase cognitiva não tem problema, não tem relevância jurídica, porque o sujeito não exteriorizou a prática do crime. Sim, isso está certo. Mas só que se ele exterioriza a prática do crime, a cognição é importante. Por quê? Vamos pegar como exemplo o homicídio qualificado. O homicídio qualificado por motivo torpe. Bom, o motivo torpe nasce aqui, na cognição. Eu quero matar o fulano porque ele olhou torto para mim. Ou eu vou matar meu pai porque eu quero receber a herança. Eu posso pensar, eu quero matar meu pai para receber a herança porque eu quero dinheiro. E nunca levar adiante. Aí não tem problema. Pelo menos do aspecto penal. Agora, se o sujeito diz, eu quero matar meu pai para receber a herança, e mata, aí a cognição tem importância, porque a qualificadora está aqui. Então as qualificadoras de natureza subjetiva estão na fase de cognição. Então quando vai aquela ideia assim, isso é até importante quando vai no concurso, obviamente no concurso público, fazer o xizinho, a gente dificilmente vai cair uma questão dessa, mas numa questão oral, e até numa questão escrita, pode cair uma questão e dizer o seguinte, a fase da cognição só não tem relevância se o sujeito não for adiante no seu plano. Porque se ele for adiante, as qualificadoras de natureza subjetiva estão aqui na cognição, e aí tem que ser considerado. Até mesmo quando o sujeito protege um bem jurídico, age em legítima defesa, a relevância dele saber que defende um bem jurídico de uma agressão injusta é na fase de cognição. Quer dizer, eu vou me defender de uma agressão injusta. Para isso eu vou repelir a agressão, pode ser que eu acabe até matando o sujeito, o que me agrediu. Tá? Então essa fase da cognição é a fase psicológica ainda, é a fase em que estão presentes os elementos, desde a projeção do crime a ser praticado, os motivos do crime, os modos de execução que o sujeito elege, os meios de execução que ele elege, tudo aquilo que o agente entende que é suficiente para concretizar o plano. Bom, a partir da cognição, tem início os atos preparatórios. Esses atos preparatórios, também costuma-se dizer que ato preparatório não é punível, né? Mas não é bem assim. Né? Porque os atos preparatórios de um determinado crime podem constituir um crime autônomo. Por exemplo, o sujeito que deseja matar alguém
e o seu objetivo é matar alguém usando uma arma de fogo. Aí ele obtém uma arma de fogo de forma ilegal, com o intuito de utilizar essa arma para matar uma pessoa. Então vejo, essa aquisição da arma de fogo de maneira ilícita é o ato preparatório para o homicídio. Só que, a depender de como eu interpreto o concurso de normas, eu posso incluir aí a aquisição da arma de fogo como um crime autônomo, né? E por que a depender de como interpreto? Porque concurso aparente de normas é um dos temas mais complexos do direito penal. Né? Porque se a gente entender que na lei de armas, no Estatuto de Armamento, no tipo penal que criminaliza o porte ilegal de armas, o bem jurídico é a segurança pública, e que no homicídio o bem jurídico é a vida humana, o sujeito, ao adquirir a arma de fogo, independentemente do que ele vier a fazer com ela, o bem jurídico, segurança pública, já está comprometido por se tratar de um crime de perigo abstrato. E se ele der a cabo e vier a executar o crime posteriormente, aí é um outro bem jurídico e, portanto, seria um concurso de normas. Agora, há quem interprete de uma maneira diferente. Quer dizer, o porte ilegal de armas, por ser um crime de perigo abstrato, seria absorvido pelo crime de dano, que é o homicídio, porque o bem jurídico vida foi realmente afetado pela conduta do agente. Então isso vai depender de como... Tanto que esse tema é tão tormentoso, o concurso aparente de normas, que a gente pega às vezes a mesma turma do STJ, ministros que pensam de maneira diferente a respeito da existência ou não do concurso de normas. Então, muitas vezes aqui nos atos preparatórios a gente pode ter um crime autônomo, e aí seria um concurso de crimes, né, desse crime autônomo enquanto ato preparatório com o crime principal que o sujeito pretende praticar. Ou eu posso interpretar que o crime de dano que ele pretende praticar e que realmente ele leva a cabo absorve o crime de perigo abstrato, que seria, nesse exemplo, o porte ilegal de arma. Né? Nós temos, se vocês derem depois deem uma olhada na lei de contravenções penais, porque ali nós temos várias contravenções que são atos preparatórios de crimes. Por exemplo, anunciar meio abortivo é uma contravenção penal. Provocar o aborto é crime. Anunciar meio abortivo é contravenção. Só que, em geral, quem anuncia um meio abortivo, de alguma forma, pratica um ato preparatório posteriormente para o aborto. No caso de portar gazua ou qualquer instrumento usualmente utilizado no furto, é uma contravenção penal. Só que, em regra, essa contravenção é absorvida pelo crime de furto. Porque o sujeito portar um instrumento usualmente utilizado no furto, se ele executar efetivamente o furto, isso é absorvido. Tá, mas esse é o entendimento entre um crime e uma contravenção, né, que o crime absorve a contravenção, que é meio. Mas lembrando que há alguns casos em que um crime, quando é meio para o outro, especialmente quando um bem jurídico atingido é diferente, há entendimento de que o crime fim não absorve o crime meio, que haveria um concurso de crimes. Tá? Um outro exemplo, a súmula 17 do STJ, que trata do estelionato por meio de falsidade. Ele diz que quando o crime de falso se exaure no estelionato, é por este absorvido. Ou seja, se o sujeito aqui falsifica um documento com o fim de enganar uma pessoa e obter uma vantagem ilícita,
Se essa falsidade for usada exclusivamente para o estelionato absorve aquela falsidade que é um ato preparatório. Agora, se essa falsidade tiver potencial lesivo para ser usada para outras condutas, não absorve. Por isso que a súmula diz, quando a falsidade se exaure no estelionato. Porque o potencial lesivo dela pode ir além do mero estelionato. Então a gente vai ter um ato preparatório para o estelionato, que é a falsidade do documento, como crime autônomo em relação ao estelionato. Entenderam? Vejo que aqui é muito mais complexo do que parece, né? Por isso que eu falo, esse tema é tormentoso demais. Conflito aparente de normas é extremamente tormentoso. Porque é comum falar assim, mas se uma conduta atinge o mesmo... Se dois tipos atingem o mesmo bem jurídico, e uma conduta é mais completa que a outra, essa absorve. No caso da súmula 17 é diferente, porque o estelionato é crime contra o patrimônio individual. A falsidade é crime contra a fé pública. E mesmo assim, se o sujeito falsifica o documento e só usar aquilo no estelionato, absorve. Então nós temos a absorção de dois tipos penais, a absorção de um tipo pelo outro, apesar de serem bens jurídicos distintos. Tá? Por isso que isso, eu falo, não são opiniões imutáveis, são discutíveis essas interpretações. E por isso que a gente vê muita divergência na própria jurisprudência. Um outro exemplo, usar documento falso. Nós temos lá o 304 do Código, né? Usar documento falso é crime. E se o sujeito falsifica um documento com o fim de usar esse documento, então ele falsifica um documento público com o fim de usar esse documento. Aí nós temos aí dois tipos penais, a falsificação de documento público e o uso do documento público. Nesse caso, a gente pode dizer o seguinte, se o sujeito falsificou o documento com o fim de usar esse documento, o crime fim absorve o crime meio. Como é o mesmo bem jurídico tutelado, então o crime fim absorve o crime meio. E responde por um crime único. Mas há quem entenda diferente. Ele não vai responder pelo uso, ele vai responder pela falsidade do documento, porque uma vez que ele falsifica o documento, a fé pública já foi atingida, porque o tipo penal exige apenas a falsificação do documento, e o que ele fizer com esse documento seria exaurimento da conduta, seria pós-fatum impunível. Então seria um crime único. Só há uma inversão, né? Responde pelo mesmo crime, só que quem entende que o crime fim absorve o crime meio, entende então que seria o 304, que seria o uso do documento falso, e aí seria o caso aqui, o sujeito falsifica o documento para usar, e o ato preparatório aqui não teria problema nenhum, ou se considerar que a falsificação do documento é o crime que prevalece e o uso seria mero exaurimento, então aquela falsidade que estaria aqui passa para cá e o que vier depois é exaurimento. Tudo bem? Tá, se alguém tiver alguma dúvida, é só levantar a mão, tá? No máximo eu só peço para esperar eu terminar, mas eu depois passo a palavra, tudo bem? Bom, então a partir dos atos preparatórios, em que o sujeito dá início à exteriorização daquilo que nasceu na cognição, ele parte para os atos de execução. Que é exatamente aqui onde começa a prática dos elementos do tipo penal. Então, a partir daqui, a gente tem que prestar atenção na própria descrição típica para saber se aquele comportamento que está descrito no tipo já teve início ou não. Se aquele comportamento descrito já teve início,
Então já entra na fase dos atos de execução. Como é que faz a distinção entre atos preparatórios e atos de execução, então? Por exemplo, o sujeito pega uma arma de fogo, ele adquire uma arma de fogo e vai em direção à vítima. Vamos pegar, então ele vai até um local, consegue uma arma de fogo, entra no carro, viaja, chega na cidade onde a vítima se encontra. Dá para dizer que houve início dos atos de execução aí? Ele desceu na rodoviária onde a vítima mora, com a arma de fogo, com o intuito de matar a vítima. Bom, como é que eu sei que é ato preparatório ou ato de execução? Bom, existem várias teorias que buscam distinguir atos preparatórios e atos de execução. Atualmente o que prevalece é o entendimento que mescla tanto elementos objetivos como elementos subjetivos. Que é o seguinte, a gente tem que levar em consideração o dolo do agente. Então o dolo do agente para saber qual é o crime, qual é o tipo penal que ele pretende praticar. E também levar em consideração a própria descrição típica. Quer dizer, se aquela conduta que o sujeito está praticando está diretamente relacionada com a descrição típica. Ou, como alguns autores, se a conduta que o sujeito está praticando tem relação necessária com o tipo penal. Por exemplo, o fato de alguém adquirir uma arma de fogo tem relação necessária com a conduta a matar alguém? Necessariamente, quem adquire uma arma de fogo quer matar alguém? Necessariamente, quem compra uma faca, aquelas facas, aquelas peixeiras assim, de churrasqueiro, aquela faca que você passa uma vez e corta o osso e a carne do mesmo tempo. O sujeito compra uma faca daquela afiada. Necessariamente ele quer matar alguém? Não. Então, essa conduta não tem uma relação necessária com matar alguém. Agora, engatilhar a arma e apontar para a vítima, isso tem relação necessária com matar alguém? Aí que tem que ver o dolo do agente. Por isso que tem que analisar o dolo com a conduta. O sujeito pode pegar a arma descarregada e brincar, ó, dar um susto. Ou a roleta russa, bota uma bala, roda o tambor e seja, vamos ver a sorte aí, seja o que Deus quiser. Ou o sujeito fala, eu quero matar. Por isso que o critério, então, é tanto subjetivo, que é analisar o dolo. O sujeito tinha o dolo de matar? Tinha. Ele engatilhou a arma em direção à vítima? Sim. Então, por esse critério, eu consigo chegar à conclusão que ele deu início ao ato de execução. Por isso que tem aquela discussão, a roleta russa é culpa consciente ou dolo eventual? Aí é o próprio critério de distinção entre dolo eventual e culpa consciente que vai dar a resposta, mas eu não posso afirmar categoricamente que o sujeito quis matar. Agora, se eu tenho ali indícios de que realmente o comportamento levava a crer que ele queria matar, havia o dolo de matar, e ele engatilhou a arma em direção à vítima, eu posso dizer já que houve início ao ato de execução. Ou ele tem uma faca que corta osso, e ele empunhando a faca foi em direção à vítima. Eu posso dizer então que se ele tinha o dolo de matar e foi em direção à vítima com a faca empunhada, ele deu início aos atos de execução. E isso é importante por quê? Porque quando se fala em desistência voluntária, arrependimento eficaz, eu tenho que saber se ele deu início ou não aos atos de execução para saber se é punível ou não o fato dele. Se é possível falar em tentativa, porque a tentativa nasce aqui. Antes, eu não posso falar em tentativa do crime. Então, se eu não tiver um critério
que me traga segurança para distinguir ato preparatório de ato de execução, eu fico sem fazer essa distinção se é possível falar em tentativa ou não, se é possível falar ou não em arrependimento eficaz, em desistência voluntária. Porque a partir do momento que começam os atos de execução, se o sujeito chegar ao resultado pretendido, o crime está consumado. Se nesse intervalo não houver a consumação, pode ser que tenha tentativa, pode ser que não tenha, depende, nós vamos ver isso. Mas antes dos atos de execução, em relação a esse crime aqui vamos colocar como exemplo homicídio, tá? Eu só posso falar em tentativa de homicídio daqui para frente. Daqui para trás, eu tenho que levar em consideração se o ato preparatório constitui crime autônomo. Mas fora isso, eu só posso falar em tentativa daqui para frente. Em desistência voluntária, arrependimento eficaz, daqui para frente. Tudo bem? Tá? E principalmente, né, aqui nessa fase, desde a cognição, tem que haver aqui a evidência de que o sujeito tinha condições de levar adiante o seu plano. Porque senão, se não havia condições de levar o seu plano adiante, nós vamos ver também, nós estaremos numa situação de crime possível, ou tentativa inidônea. Pode falar de novo, o momento de diferença entre o ato preparatório e o ato de execução? Sim. E tem que levar dois... Então, esse critério, hoje o critério que predomina em jurisprudência é um critério misto, que leva em consideração elementos objetivos e subjetivos. O elemento subjetivo é o dolo. O dolo está aqui na fase de cognição, né? É onde o sujeito realiza mentalmente o crime que ele pretende praticar, em que há previsibilidade do resultado, ele elege os meios de execução, os modos de execução. Então tem que levar em consideração os elementos, o dolo do agente. E eu tenho que combinar o dolo com a conduta praticada e saber se a conduta praticada tem relação necessária com o tipo, com a descrição típica. Então, matar alguém. A conduta do agente tem relação necessária com matar alguém? O fato de avançar em relação à vítima com a faca empunhada tem relação necessária? Se o dolo era de matar alguém? Então eu tenho que combinar as duas situações, né? O dolo com a conduta praticada. E ver se essa conduta tem relação necessária com o tipo, por isso que isso aí é o critério objetivo. Pegar um exemplo lá da questão do nexo de causalidade. Então, aquele exemplo, então, que o sujeito leva um soco, é colocado na ambulância, a ambulância sofre um acidente, ele morre em razão do acidente. Bom, o sujeito deu um soco no nariz da vítima. Dá para dizer que um soco no nariz tem relação necessária com matar alguém? Não. Então veja, aí eu não preciso nem recorrer ao elemento subjetivo. Porque a simples conduta do agente já não cria um risco para o bem jurídico vida, não tem relação necessária com matar alguém. Ele deu um soco no nariz e, por uma infelicidade, a ambulância bateu no meio do caminho. A colisão resultou em morte. Agora, há casos que eu tenho, em geral, tem que fazer essa combinação, porque o elemento subjetivo dolo ainda é um elemento muito... o dolo ainda tem muita relevância na análise da tipicidade, porque o tipo penal possui seus elementos subjetivos. Por isso que eu falei, o estudo da tentativa, do crime consumado, é um estudo da tipicidade. E a tipicidade ela é tanto objetiva como subjetiva.
Então eu tenho que analisar o dolo e tenho que analisar a própria descrição típica. A descrição típica é o tipo objetivo. E o dolo é o tipo subjetivo. E daí que eu vejo se o sujeito ingressou ou não nos atos de execução. Tá? Vamos mudando um pouco. Vamos pegar, por exemplo, o caso aí, o sujeito que quer praticar um roubo. Ele quer praticar um roubo num lugar distante da cidade e, até para disfarçar, ele vai com uma arma escondida, pega um táxi e põe uma roupa formal, tudo, vai até o local onde o roubo vai ser praticado, sem levantar suspeita, ele chega de táxi, bem vestido, a arma está escondida e anuncia o roubo. Então, o dolo era de roubar, o dolo era subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça, porque ele estava armado. O fato de entrar no táxi configura uma conduta que tem relação necessária com o roubo? Não. O fato de descer no shopping de luxo onde se encontra a loja que ele pretende roubar tem relação necessária com roubar alguém? Não. E mesmo o fato de ele estar portando uma arma também não. Ele pode ter porte de arma legal, ele pode ter autorização para portar arma. Agora, a partir do momento que o sujeito anuncia o roubo, usa a arma para inibir a resistência da vítima, aí já passa a ingressar nos atos de execução. Por quê? Porque o tipo penal diz: é crime subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Então ele já deu início. Por quê? Porque usar a grave ameaça é um dos meios para reduzir a inibição da vítima, a capacidade de resistência da vítima. Aí sim ele entra nos atos de execução. Esse é um problema tormentoso, porque às vezes a gente vê ali, o sujeito foi preso com arma próximo a um banco. Ele portava a arma. Bom, mas se ele não deu início ao ato de execução, não dá para dizer que teve tentativa de roubo ainda. Então, aquela prisão foi efetuada, no máximo que pode acontecer é o sujeito responder pelo porte ilegal de arma. E se ele tiver a autorização para portar a arma? Por mais que ele tivesse o dolo de praticar o roubo, não vai acontecer nada. Entenderam? Nesse caso não houve atos preparatórios. Não, até houve o ato preparatório, mas ato preparatório por si só é punível se constituir crime autônomo. Olha, o ato preparatório, ele tinha arma, só que ele tinha autorização para portar arma, ele tem o porte de arma legal. Vamos pegar o exemplo que teve recente, os exemplos recentes de feminicídio, que normalmente o sujeito tem o porte de arma, ele tem autorização para portar arma. Então vamos supor que o sujeito tem a arma, ele tem o porte, ele tem a autorização, ele quer matar a vítima, e aí ele é abordado, uma blitz policial, encontra ele com a arma, e ele fala: não, eu tenho autorização, está aqui. Eu tenho o porte, está aqui. O que o policial vai fazer? Por mais que ele pode até dizer: não, eu tenho o porte de arma e eu quero matar a minha esposa. O policial fala: bom, o fato de você querer matar a esposa, por si só, não é crime. O fato de portar a arma, se você tem o porte, também não constitui crime, é um ato preparatório ainda. Então, em tese, isso não é crime. É a mera pretensão ainda. Então, esse é um dos problemas que os crimes de perigo abstrato vêm para resolver, né? Quer dizer, procurar me antecipar à prática do fato e quando estiver numa situação de perigo, tentar interromper. Porque o que é o crime de perigo? O crime de perigo nada mais é do que tentar interromper aqui o intercrimes.
para não chegar ao dano. Então, então, os crimes de perigo são nada mais do que uma antecipação. O legislador se antecipa e diz, olha, para considerar o crime consumado, eu não preciso que o bem jurídico seja efetivamente atingido. Eu me antecipo de, se o bem jurídico estiver numa situação de perigo, já é o suficiente para a consumação. Então, o iter criminis do crime de perigo, quando se fala em consumação, a consumação se dá quando o bem jurídico está exposto ao perigo, não precisa o bem jurídico ser afetado efetivamente. Tudo bem? Professor, no exemplo do roubo, a súmula, salvo engano, 582 do STJ, que fala que basta agora a inversão da posse do bem para que se consuma, sendo prescindível a vigilância, né, e a grave ameaça e a violência. Poderia falar que acabou tornando em crime de perigo esse entendimento do STJ? Porque fica até difícil saber quando que é realmente a tentativa, quando que é realmente a consumação. Qual que é o seu posicionamento sobre isso? Assim, aí é uma questão de manter a coerência, né? Se para o furto a subtração tem um conceito, para o roubo também tem que ter. Então, se eu adoto um entendimento, porque o verbo é subtrair. Subtrair sem violência ou sem grave ameaça, só muda aí o modo de execução, mas o verbo é subtrair ao mesmo. Então uma coisa é subtrair no furto, sem violência ou grave ameaça. Se eu entendo que no furto, para a consumação, é necessário ter a posse tranquila da coisa, quer dizer, o que é a posse tranquila? É aquele tempo mínimo necessário para usufruir da coisa. Tem esse detalhe ainda que o STJ fala que depende do tempo que você fica com a coisa, basta a inversão. Então, se eu entendo que no furto a posse tranquila é necessária para dizer que o furto está consumado, no roubo também, porque o subtrair é igual nos dois. O que muda é o modo de execução, o modo da subtração, né? Então, na jurisprudência, há uma certa incoerência porque nós temos julgados que afirmam que no furto a consumação se dá quando houver a posse tranquila da coisa. Quer dizer, não basta inverter o ânimo, não basta inverter a posse. Eu tenho que ter um mínimo de a posse da coisa por um mínimo de tempo que me permita usufruir dela. O que, por exemplo, afasta o furto consumado no caso de uma perseguição. Eu pego a coisa e saio correndo, alguém vê, me persegue. Durante a perseguição não tenho tempo de usufruir da coisa. Então ainda não está consumado o furto. Só que o mesmo tribunal que diz isso, diz que no roubo, por ter violência ou grave ameaça, a partir do momento que o sujeito tem a posse da coisa, tem a coisa, já está consumado. Isso é incoerente, porque a subtração é a mesma. Se o sujeito usou da violência ou grave ameaça e não teve a posse tranquila da coisa, o roubo não está consumado ainda. Porque uma parte dos atos preparatórios foi praticado, que é o quê? Inibir a capacidade de resistência da vítima. Só que não está completo ainda, os elementos do tipo não estão completos, porque ele não teve ainda, não houve a subtração. Agora, então, se para o roubo a subtração não exige a posse tranquila, para o furto também não pode exigir. Então o que está acontecendo? Sexta turma do STJ. Quinta turma. Bom, nós não vamos mudar o entendimento do roubo, vamos mudar do furto. Então, para o furto, não precisa mais ter posse tranquila da coisa. Porque se para o roubo não precisa, para o furto também não precisa. E aí isso traz um desdobramento, né? Porque se eu pego a coisa, na hora que eu estou indo embora, o sujeito vê, nesse tipo de entendimento, mesmo que eu falo, não está aqui, tua coisa, eu não quero mais, por esse entendimento já está consumado o furto. E o fato de eu, em poucos segundos, devolver, está aqui, seria no máximo um arrependimento posterior. Seria uma causa de diminuição para o crime consumado. Né? Ou, por exemplo, o sujeito está sendo vigiado pela câmera, esconde o produto, está sendo vigiado, na hora dele sair, ele é abordado. Fala, mas ele já estava com a coisa.
Como ele já tinha posse, já está consumado o furto. Mesmo eles tendo vigiado até o fim e a segurança sabendo que ia abordar, a segurança da empresa sabendo que iam recuperar a coisa. Entendeu? Então, essa é uma questão bem complicada. Assim, eu sempre acho que subtrair a coisa é diferente de ter a posse da coisa. Ter a posse é uma primeira etapa da subtração, porque a subtração exige que haja um tempo mínimo necessário para usufruir dessa coisa. Então aí vai depender, isso depende, a consumação depende de qual interpretação que eu dou para o verbo subtrair. Né? Subtrair é ter a posse da coisa, é inverter o ânimo da posse, ou é ter o tempo mínimo para usufruir dessa coisa? Teria que envolver todos os elementos da posse, efetivamente, né? Como o poder de dispor dela e tal. Então, você vai importar o conceito do direito civil? Quer dizer, da mesma forma que o verbo subtrair é considerado ter a posse, então vamos tratar dentro de um quadro homogêneo. Vamos trazer o conceito de posse do direito civil. Se eu não tenho se eu não tenho tempo para dispor da coisa, como é que eu posso dizer que eu tenho a posse? Então acho que a subtração, subtrair exatamente, como tem que ter a mínima possibilidade de provocar o dano patrimonial, porque é um crime contra o patrimônio, furto, então tem que ter o tempo de dispor da coisa. Porque senão, como eu falei, né, se basta inverter a posse, já está consumado, fica até difícil ter tentativa, né? Então, isso que eu ia falar, o instituto da tentativa praticamente no roubo, pelo menos. Acabou. Então, aí tá. Então, vamos agora ir para a lei, né? Vamos para a lei, para o artigo 14, né? Como vocês definiriam consumação? Isso. Então, o crime se diz tentado quando o agente não consegue a consumação por motivos alheios à sua vontade. E isso é muito importante. Motivos alheios à sua vontade. Novamente, elemento subjetivo aqui, dolo, tem relevância. Lembrando que a reforma do Código Penal em 84 foi muito influenciada pela teoria finalista da ação. Então, o dolo ainda tem muita importância. O elemento subjetivo tem muita importância ainda na dogmática, na teoria do delito. Então, vamos por partes então. Então, a consumação aqui ocorre quando todos os elementos do tipo estão presentes. Né? E aí, a tentativa ocorre quando iniciada a execução, que é importante, né? Quando iniciada a execução, quando iniciada a execução, a consumação não ocorre por motivos alheios à vontade do agente. Então, ele não chega na consumação. Então, necessariamente, a punição ocorre a partir dos atos de execução. A regra é essa. Excepcionalmente, se os atos preparatórios constituem crimes autônomos, aí pode haver a punição pelo crime autônomo, não pela tentativa do crime que se pretendia praticar. Tudo bem? A nossa lei tem uma exceção em que o ato preparatório é punível por si só, que está na lei antiterrorismo. A lei antiterrorismo, que é a 13.260, aqui fazendo a propaganda do meu livro, Lições Fundamentais de Direito Penal, parte geral. A Lei 13.260, no artigo 2º, diz que terrorismo, né, é a prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, paz pública ou incolumidade pública. Né? Aí, o artigo 5º diz que, no caso de
atos preparatórios de terrorismo, estes são puníveis com a pena correspondente do crime consumado diminuída de 1/4 até a metade. Então, se o sujeito pratica um ato definido na lei como terrorismo, aliás, ele pretende praticar um ato definido na lei como terrorismo, que é aquele crime lá que tem uma motivação e que tem a finalidade de provocar terror ou medo generalizado. O ato preparatório é punível se comprovado, novamente a presença do elemento subjetivo, se comprovado que havia o dolo de praticar crime de terrorismo, o ato preparatório é punível com o correspondente da pena do crime consumado diminuído de 1/4 à metade. Então o sujeito foi preso com uma garrafa de vidro e querosene. Bom, isso ainda não é ato de execução de qualquer crime, porque qualquer um pode comprar querosene, pode comprar uma garrafa de vidro, sem problema nenhum. Se o sujeito for preso, for detido com a garrafa de querosene e uma garrafa de vidro, pode-se presumir que aí era um ato preparatório de terrorismo, e aí, nesse caso, o ato preparatório é suficiente para a ação penal. Veja, a situação é tão absurda. Se eu compro uma passagem aérea só de ida para algum país que sabidamente tenha grupos terroristas, por exemplo, eu compro uma passagem de ida para o Afeganistão, mas não tem a passagem de volta ainda. Alguém pode falar, isso daqui é ato preparatório de terrorismo. Ele vai fazer alguma coisa e vai fugir depois para a célula da Al-Qaeda. Então prende o sujeito porque ele é terrorista. E isso é o fundamento de prisões dos chamados atos patrióticos 1 e 2 da legislação americana após o 11 de setembro, que é punir o ato preparatório. Por isso que o fato de ser simpatizante, quando alguém elogia um grupo terrorista na internet, o cara é preso com base... É que lá nos Estados Unidos, os chamados atos patrióticos, né, 1 e 2, são 2 leis, estão enquadradas entre as leis de segurança nacional. Então, o sujeito faz um elogio ao Al-Qaeda, por exemplo, ele é preso com base na segurança nacional, porque isso é considerado ato preparatório de terrorismo. Que provavelmente está se preparando para ingressar no grupo para depois praticar o ato terrorista. A lei brasileira copiou isso. Então vejo que... E aí, mas o que é o ato preparatório de ato terrorista? O que está na cabeça da autoridade no momento. Se ele pegar alguém com uma garrafa de querosene e falar, ele queria usar querosene para botar fogo em algum lugar e provocar medo generalizado. Seria ato de terrorismo. Ato preparatório. Simpatizante de neonazismo também entraria nisso. Assim, dependendo de quem interpretasse. Poderia entrar, Porque poderia entrar. bastante, né, nas redes sociais, principalmente. Aí seria um ato preparatório por ser simpatizante. Só que assim, é que os grupos neonazistas não são considerados grupos terroristas, né? São considerados grupos aí com discurso de ódio, mas não grupos terroristas, né? O problema aí pode dizer, é ato preparatório para crime de racismo, mas ato preparatório de racismo não é punível. Agora, é a Al-Qaeda, que é considerado um grupo terrorista. Então aí pode dizer que é ato preparatório de terrorismo e aí é punível. Mas essa é a exceção da lei, né? Não tem outra exceção, tá? Tudo bem? Está aqui? Alguma dúvida? Agora, se questionarem eventualmente sobre a constitucionalidade da punição pelos atos preparatórios de terrorismo, aí teria que discorrer sobre a própria lesividade da conduta, né? Quer dizer, qual é a lesividade da conduta de alguém que, por exemplo, é preso com uma garrafa de querosene? Uma coisa é o seguinte, ter já indícios mínimos, o sujeito já é monitorado e é detido com explosivo. Isso é uma coisa.
Falou, já existem indícios de que ele iria utilizar, porque ele está sendo monitorado e foi detido com explosivo. Outra coisa é aleatoriamente deter uma pessoa que está com querosene e definir isso como um ato preparatório de terrorismo. São coisas completamente diferentes. Então tem que analisar a questão da potencialidade lesiva do comportamento, o próprio elemento subjetivo. Tem que ter indícios do dolo do sujeito de praticar um ato de terrorismo. Até porque o dolo, qual é o conceito de dolo? Sabia, sempre tem alguém que fala vontade. E eu sempre pergunto de propósito. Sempre tem vontade, né? Não, porque, veja, no crime culposo também tem vontade. Eu tenho vontade de varar o sinal vermelho e atropelo alguém. Eu não tive vontade de atropelar, mas eu tive vontade de violar o dever de cuidado. Eu sempre pergunto isso e sempre vê a resposta. Dolo é consciência e vontade de praticar os elementos do tipo. E cada vez mais a doutrina considera que a consciência é mais importante do que a própria vontade. Então, dolo é consciência e vontade de praticar os elementos do tipo. Isso é porque eu fiz essa pergunta propositadamente, porque se dolo é consciência e vontade de praticar os elementos do tipo, o dolo de praticar o terrorismo é o dolo de praticar as condutas descritas na lei com o objetivo de provocar terror generalizado. Então, tem que haver tudo isso, e cabe à acusação provar isso. Tá, então, e aqui não é o tema da aula agora, tá? Mas depois eu até posso vir falar mais sobre isso. Mas cada vez mais a doutrina moderna reconhece que o dolo, a vontade, a consciência cada vez é muito mais importante que a vontade. Não adianta nada ele ter 100% de vontade e 0% de consciência sobre ele. Que é ter o próprio erro de tipo. Ele pratica uma conduta com vontade, só que ele não tem a consciência, erro de tipo. Né? E hoje a própria distinção entre dolo eventual e culpa consciente cada vez mais sustentada na consciência do agente. Na consciência de que o resultado é provável ou de que o resultado realmente vai acontecer. Porque existem, sei lá, pelo menos umas 30 teorias que distinguem dolo eventual, culpa consciente, dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau. Aí posteriormente até posso vir falar sobre isso, mas porque como os temas são todos interligados, não tem como, né? Então no caso, quando eu falo aqui então, que tem que analisar o elemento objetivo junto com os elementos objetivos, para afirmar que você tinha o dolo, tem que falar, ele tinha o dolo de matar alguém, ele tinha o dolo de subtrair coisa alheimóvel. Ele tinha o dolo de matar um número de pessoas por motivo de xenofobia, com o intuito de provocar medo generalizado, que é o dolo do terrorismo. Então tem que se discutir, primeiro, a dificuldade da prova do dolo, a potencialidade lesiva da conduta do agente. E é uma questão também muito mais relacionada à prova do que até direito material. Porque se não tiver um prévio monitoramento, como é que vai ter o indício mínimo de que o sujeito tinha dolo de praticar um ato de terrorismo? O sujeito pode simplesmente falar, eu quero matar sim, mas eu não quero provocar medo generalizado, eu quero matar o fulano. Isso não é terrorismo. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouco então de tentativa, né, antes de ir para o intervalo. Bom, então se a consumação é a realização de todos os elementos do tipo, a tentativa é a não realização dos elementos do tipo por motivos alheios à vontade do agente. Aqui novamente entra a questão do dolo. Tá? Porque vejam a diferença entre uma tentativa de homicídio e uma lesão corporal, por exemplo. O que distingue? Como é que eu vou distinguir o sujeito que dá uma facada numa pessoa, essa pessoa não morre? Ela não morre, mas sofreu uma lesão corporal.
Por que não é uma lesão corporal e sim uma tentativa de homicídio? Então, o elemento objetivo aqui também é importante. Né? Então, primeiramente, qual é o fundamento da tentativa? Por que a tentativa é punível? Por que vocês imaginam que a tentativa é punível? Oi? Essa é uma das teorias, né? A prevenção, quer dizer, eu tenho que punir a tentativa, porque o bem jurídico foi exposto ao perigo, e aí a pena aqui vai ter uma função de prevenção, para mostrar para as pessoas que, aí num aspecto da prevenção geral, né? Se atentarem contra o bem jurídico, também vão ser punidos. Mas também tem um outro fundamento que é exatamente a própria função de proteção de bem jurídico. Se o direito penal tem uma função de proteger bem jurídico, a exposição do bem jurídico ao perigo, mesmo que o agente tenha desejado atingir esse bem jurídico, o fato de ele não ter conseguido por motivos alheios à sua vontade é suficiente à punição porque ele expôs o bem jurídico ao perigo. E exatamente pela própria estrutura da nossa parte geral, influenciada pela teoria finalista, como havia a finalidade de atingir o bem jurídico, então havia a finalidade de provocar uma lesão efetiva ao bem jurídico, fundamenta-se então a punição pela tentativa. Essa é a teoria subjetiva? Essa é uma teoria subjetiva. É o fundamento que os próprios finalistas utilizam para a punição da tentativa. Né? Tanto que alguns finalistas, e aqui Kaufmann, que foi um discípulo de Welzel, alguns finalistas como Kaufmann defendiam que a tentativa deveria ter a mesma pena do crime consumado. Porque ele já teria consumado mentalmente. Não, porque a reprovabilidade, o fato de alguém desejar atingir o bem jurídico já é tão reprovável como atingir o próprio bem jurídico. Então, defendiam a mesma punição para o crime tentado e consumado. Só que, óbvio, só que a gente trata aí, né, e aqui vou entrar numa... Posso apagar? Vocês veem que eu não costumo dar aula muito tudo esquematizado assim. Então, se alguém não gostar, pode falar, porque daí na próxima aula eu faço uma coisa mais esquematizada. Tá? Eu gosto de pegar o tema e ir abrindo, e às vezes tem que voltar para poder ramificar para o outro lado. Né? Então, a gente aqui se chama de desvalor da ação e desvalor do resultado. Tá? Isso é importante até em concurso de defensoria, em que normalmente os examinadores são mais antenados com a doutrina moderna, né? Isso é importante. O que é desvalor da ação e desvalor do resultado? Desvalor da ação é uma expressão que se utiliza como sinônimo de valor jurídico que uma determinada conduta possui. Ou seja, matar alguém. O fato de alguém praticar um comportamento com a finalidade de matar alguém tem um desvalor. É algo que não pode ser praticado. Ou é aquilo que o direito quer evitar. O direito quer evitar que pessoas atentem contra a vida dos outros. Então o direito quer evitar esse tipo de ação, esse tipo de comportamento. O direito quer evitar que pessoas subtraiam objetos dos outros. O direito quer evitar que pessoas violem deveres de cuidado e aí provoquem crimes culposos. Então, desvalor da ação é uma expressão que se fosse para traduzir, eu traduziria desvalor da ação como o valor jurídico negativo que possui aquela conduta que é proibida. Então, eu saco a arma e atiro contra uma pessoa. Essa ação tem um desvalor. Por quê? Porque o direito quer evitar esse tipo de conduta.
E desvalor do resultado é exatamente o valor jurídico daquele resultado que se quer evitar. Exemplo, o direito quer evitar que pessoas morram por causas que não sejam naturais. O direito quer que pessoas não tenham desfalque patrimonial contra a própria vontade. O direito não quer que pessoas sejam atropeladas por imprudência dos outros. Então, todo crime tem um desvalor da ação, que é exatamente a prática de uma conduta que é proibida, e o desvalor do resultado, que é o perigo ou o dano ao bem jurídico. Tá, então, no caso do homicídio, vou pegar homicídio consumado em que uma pessoa esfaqueou a outra. Então, se perguntarem qual é o desvalor da ação? O desvalor da ação é a avaliação que eu vou fazer daquela conduta do sujeito que foi lá e esfaqueou a vítima. Isso, o direito quer proibir esse tipo de conduta. Qual é o desvalor do resultado? Bom, o desvalor do resultado, alguém morreu. Então eu tenho que avaliar aquele bem jurídico vida que foi afetado por aquele comportamento proibido. Porque o direito quer proíbe comportamentos para evitar certos resultados. Por isso que é desvalor da ação, porque é aquilo que o direito não quer que aconteça. É algo que, de acordo com o ordenamento jurídico, né, quando fala do querer, do dever ser, segundo o ordenamento jurídico, aquele comportamento que não deveria acontecer. E também, segundo o ordenamento jurídico, é para evitar um resultado que não deveria acontecer. Tudo bem? Então, quando fala desvalor do resultado, é essa apreciação, essa avaliação jurídica que eu faço daquele resultado que você quis evitar. O desvalor de um crime consumado é diferente do crime tentado. Tudo bem? Vocês concordam que assim, o sujeito praticou a conduta que era proibida. Ele atentou contra a vida de uma pessoa. No entanto, o fato dele não ter conseguido atingir aquela vida da pessoa torna o crime menos grave do que se ele tivesse afetado e a vítima tivesse morrido. Então, no caso, veja, a avaliação jurídica que eu faço do resultado de um crime tentado é diferente da avaliação jurídica que eu faço de um crime consumado. Por isso que não fala em valoração, mas fala em desvalor. Porque era algo que não deveria acontecer. É aquilo que o direito, que o ordenamento jurídico quer evitar. Da mesma forma, o desvalor da ação. No crime doloso, o desvalor da ação é diferente do crime culposo. Porque no crime doloso o sujeito quis o resultado, ele tinha o intuito, ele tinha consciência de que o resultado lesivo ia acontecer. No crime culposo, não. No crime culposo, o sujeito quis violar um dever de cuidado, porque esse é o conceito de crime culposo. Culpa é a violação de um dever objetivo de cuidado. Então o sujeito quis violar um dever de cuidado, apesar de que ele não quis atingir o bem jurídico, ele não tinha consciência de que o resultado iria acontecer. Ele tinha consciência de que o resultado poderia acontecer, que era previsível, mas não é o que ele desejava. Então aí não dá para dizer que não dá para aplicar a mesma pena do crime tentado do crime consumado. Por quê? Porque se eu levar em consideração a mesma punição para o crime tentado e o crime consumado, eu só vou considerar o desvalor da ação, não o desvalor do resultado. Da mesma coisa que duas pessoas morreram. Uma foi atropelada por imprudência e outra levou um tiro. Bom, o desvalor do resultado é o mesmo. Duas pessoas morreram. Bem jurídico, vida foi atingido. Desvalor da ação, diferente. Em um, o sujeito planejou a morte, ele se dirigiu à vítima com o intuito de matar. No outro, ele foi imprudente, perdeu a direção do veículo e acabou atropelando a vítima que vai falecer. Tá? Então, eu estou falando por quê? Depois, quando você chegar a estudar imputação objetiva, quando você estudar a teoria da imputação objetiva,
esses conceitos voltam com tudo. Porque a imputação objetiva é demonstrar que esse desvalor da ação está ligado, que esse desvalor do resultado está ligado ao desvalor da ação. Depois eu até vou ver se eu, no próximo semestre, eu venho mais uma vez ou duas, até para dar aula de imputação objetiva, trazer casos concretos para a gente trabalhar da jurisprudência. E eu acho que o único concurso no estado de São Paulo que já pediu sobre imputação objetiva foi a Defensoria. Magistratura e MP ainda, talvez daqui uns 30 anos já comece a falar. Mas nós temos decisões já do STJ, por exemplo, aplicando a imputação objetiva. Tem decisões de tribunais de justiça de Minas, do Paraná, do Mato Grosso do Sul, que já aplicam a teoria da imputação objetiva. Depois, eu não vou entrar em detalhes agora para não fugir do tema, né? Eu estou falando isso porque tudo interligado aqui. E imputação objetiva é um problema de tipicidade também. Tudo bem? Então, o fundamento da tentativa pode ter consideração de desvalor da ação. Assim, se eu fosse um finalista ferrenho, eu ia dizer, a tentativa é punível porque o sujeito tinha a finalidade de atentar contra o bem jurídico, mas não conseguiu. Mas tem que ser punido porque ele quis. Ele tinha o dolo. Agora, se eu for levar em consideração o desvalor do resultado, eu vou dizer o seguinte, olha, a tentativa é punível porque o bem jurídico foi exposto ao perigo. Se ele não tivesse sido exposto ao perigo, seria crime impossível. Que nós vamos ver ainda hoje a questão do crime impossível, né, da tentativa inidônea. Tudo bem? Bom, eu falei da lei antiterrorismo. Bom, existem duas classificações de tentativa, né? Então a tentativa pode ser acabada ou inacabada. Uma coisa que é importante também, sempre que fala em classificação, isso em qualquer ciência, tá? Sempre que nós classificamos objetos, a classificação tem como referência uma determinada característica. Então é a classificação conforme alguma coisa. Então por isso que existem várias classificações dos tipos penais, por exemplo, quando a gente vê lá, crime de dano, crime de perigo, crime próprio, crime comum, crime de mão própria. Não, o crime é próprio, crime comum na classificação conforme o sujeito ativo. É crime pluri ou unissubjetivo, levando como critério a necessidade de ter mais de um sujeito ativo. Se o crime é uni ou pluriofensivo, levando em consideração a possibilidade de fracionar os meios de execução. Então, sempre que tem uma classificação, a gente tem que saber, e isso é importante para estudar, qual é o critério dessa classificação. Senão a gente só vai decorar sem entender. Então, quando se faz a classificação da tentativa, essa classificação em tentativa acabada e inacabada leva em consideração o esgotamento dos meios de execução que o sujeito considerou suficiente. Então, essa classificação leva em consideração o esgotamento dos meios de execução que o sujeito considerou suficiente. Por quê? Vamos voltar lá para o começo. Na fase da cognição, em que o sujeito planeja o crime, toda a parte psicológica do crime. Então o sujeito deseja praticar o crime, ele planeja o crime, e é nessa fase em que ele assimila quais são as condutas que ele vai praticar, quais são os atos que ele vai praticar. Então, no momento que o sujeito planeja o crime, ele já tem que saber quais são os atos que ele considera suficientes para atingir o resultado. Então, ele decide que vai matar uma pessoa, então ele vai buscar uma arma de fogo.
Aí, ao conseguir a arma, ele se desloca até o local em que a vítima se encontra. Chegando no local que a vítima se encontra, ele vai armar uma emboscada. Ele vai aguardar a vítima e atirar de surpresa. Então veja, ele planejou todos os atos. Então, se ele planejou os atos e praticou todos os atos, então ele adquiriu a arma de fogo, se deslocou até o local onde a vítima estava, preparou a emboscada. Aí quando a vítima apareceu sem poder se defender porque havia uma emboscada, ele dispara contra a vítima e foge, porque ele acredita que aqueles disparos foram suficientes para matar a vítima. Só que a vítima não morre. Então, nesse caso, nós temos a chamada tentativa acabada. Por quê? Porque na cognição, na fase cognitiva, na cabeça do agente, ele acabou de praticar os atos que ele entendia suficientes para atingir o resultado. Só que ainda assim ele não conseguiu o resultado, que era matar alguém. Por isso chamado tentativa acabada. Porque ele esgotou as condutas que ele entendia que eram suficientes para atingir o resultado, a consumação. Já no caso da tentativa inacabada, o sujeito, da mesma forma, planeja a prática do crime, ele planeja os atos que ele considera suficientes para atingir a consumação, só que ele não consegue terminar. Então ele adquire a arma, no mesmo exemplo, ele adquire a arma de fogo, se desloca até onde a vítima está, a arma é emboscada. No momento que ele vai disparar contra a vítima, alguém por trás segura, dá um mata-leão nele. Ele fica inconsciente e cai. E aí o sujeito toma a arma dele. Então aqui é tentativa inacabada, por quê? Porque para ele esgotar os atos de execução que ele tinha planejado, ainda faltaram alguns atos, né? Ele não conseguiu praticar todos os atos que ele tinha planejado. Porque ele tinha planejado disparar ainda contra a vítima, e ele não conseguiu. Então essa classificação tentativa acabada ou inacabada leva em consideração se o sujeito conseguiu esgotar os atos de execução que ele entendia suficiente para a consumação. Tudo bem? Agora, uma outra classificação de tentativa é o que chama de tentativa branca ou tentativa cruenta. Bom, aqui essa distinção leva em consideração se o bem jurídico foi realmente afetado, né? Ou seja, se, na verdade, se o objeto jurídico, né, foi afetado, né? Então, no caso, uma tentativa de homicídio, se o sujeito dispara contra a vítima e não acerta um tiro, ele não... o portador do bem jurídico não foi afetado. Houve a exposição da integridade a perigo? Sim. O cara disparou contra, apesar de não ter acertado nenhum disparo, mas poderia ter acertado. Houve a exposição a perigo. Só que o titular do bem jurídico, que era a pessoa da vida, que era o bem jurídico, a pessoa não sofreu nenhuma lesão. Então, nesse caso, fala-se em tentativa branca. Porque não houve nenhum dano, nenhuma lesão colateral aí. Agora, tentativa cruenta ocorre quando o sujeito quer atingir um resultado, não consegue atingir a consumação, mas existe algum resultado colateral. Então, por uma tentativa de homicídio que o sujeito levou um tiro.
o disparo acertou, o projétil acertou a vítima, mas a vítima não morreu. Bom, a consumação não foi atingida, que era a morte. No entanto, fala-se em tentativa cruenta porque houve um resultado, um dano colateral, houve uma lesão corporal. Óbvio, aquela lesão corporal vai ser tratada como uma tentativa de homicídio. É novamente a influência finalista. Aquilo, na verdade, é uma lesão corporal, porque o sujeito foi atingido por um projétil e não morreu. Mas agora, como tem que levar em consideração o dolo do agente, e o dolo era de matar, então vai ser um homicídio tentado, só que é considerado tentativa cruenta. Por quê? Porque houve um dano colateral, que foi a lesão corporal da vítima. Tudo bem? Então agora veja, no caso da tentativa, essa classificação, tentativa branca ou cruenta, isso leva em consideração o desvalor do resultado, né? Porque tentar matar alguém e não acertar um disparo é menos grave do que acertar o disparo e provocar uma lesão. Ora, essa distinção entre tentativa acabada ou inacabada tem relação com o desvalor da ação, né? Em uma, o sujeito esgotou tudo que ele pretendia praticar, mas por motivos alheios a vítima não morreu. Na tentativa inacabada ele não conseguiu esgotar tudo. E essa distinção também é importante em relação à desistência voluntária, né? Porque o sujeito fala assim, olha, ele descarregou a arma em cima da vítima, a vítima não morreu, ele fala, mas eu desisti no meio do caminho, eu queria dar 10 tiros e só dei 8. No 8º tiro eu desisti. Não, peraí, será que realmente ele pretendia disparar 10 vezes e aí no 8º ele desistiu? Ou ele só está dizendo isso como uma estratégia de defesa? Ora, o sujeito dispara uma vez contra a vítima está agonizando e aí ele fala, não, realmente ele fica com peso na consciência e fala, não vou prosseguir não. Aí é outra coisa, né? Ou no caso de uma facada, por exemplo. O cara dá uma facada na barriga, fala, pô, se eu quisesse matar realmente, eu teria prosseguido. Né? Então aí é uma questão muito mais probatória, né? Lógico, essa classificação aqui tem relevância, mas é uma questão probatória. Como provar que foi uma tentativa acabada ou inacabada? Falando, foi uma tentativa inacabada. Não é que você desistiu, você não conseguiu prosseguir. É outra coisa. Você não vai ter os mesmos benefícios da desistência voluntária, é diferente. Tudo bem? Bom, e tentativa e crime. Tentativa é compatível com o crime culposo? Aqui leva em consideração a vontade, né? Isso. A tentativa pressupõe. Não, a tentativa ao contrário, que há o dolo. O sujeito tem a consciência de que pratica uma conduta proibida, ele tem a consciência de que o seu comportamento expõe a perigo um bem jurídico e ele deseja afetar aquele bem jurídico, atingir aquele bem jurídico efetivamente. Né? No crime culposo, a história é diferente. Eu falei agora há pouco, qual é o conceito de culpa? Boa noite. Você que chegou agora, qual é o conceito de culpa? Conceito de culpa? Conceito, não é para dar exemplo. Conceito. Eu estou te arguindo numa banca de concurso, vamos lá. Você tem que acertar essa palavra para ficar com a vaga. Vamos. Quando a gente pratica um ato, sob as circunstâncias de negligência, perícia, imprudência,
Aí você não conceituou a culpa. Você está exemplificando. Ó, eu falei agora há pouco, culpa é a violação a um dever objetivo de cuidado. A culpa é isso. No crime culposo, o sujeito viola um dever objetivo de cuidado. Por isso que eu falei, por isso que eu fiz a pergunta do dolo, eu falei, ó, dolo não é vontade, não é intenção, porque no crime culposo também tem intenção. A intenção de violar um dever objetivo de cuidado. E aí, por consequência, tem um resultado lesivo. Então, no caso da culpa, é a violação a um dever objetivo de cuidado. Quer dizer, o sujeito viola um dever de cuidado, seja por imprudência, seja por negligência, seja por imperícia. Aí sim, as modalidades da culpa, imprudência, negligência e imperícia. Que, aliás, é uma característica do Código brasileiro. Né? Em pegar os códigos europeus, culpa é uma coisa só. Aliás, não tem nem definição de dolo e culpa. Né? Pegar o Código alemão, por exemplo, aqui no livro eu falo até isso, no Código alemão, no Código espanhol, diz a única referência de dolo é a punição pelo crime doloso, como regra, excepcionalmente pode ter a punição pelo crime culposo, mas a lei não define e nem exemplifica dolo e culpa. Porque isso é papel da doutrina fazer. É papel da jurisprudência. O nosso código tenta um conceito de dolo direto e de dolo eventual, quando diz lá o crime é doloso quando o sujeito quis ou assumiu o risco do resultado. Tudo bem, mas na culpa consciente ele também assumiu o risco do resultado. Como é que eu vou distinguir dolo eventual e culpa consciente pelo código? Não dá. O crime é culposo quando o sujeito pratica o resultado por imprudência, negligência e imperícia. Então o conceito de culpa é a violação ao dever objetivo de cuidado. Dessa violação ocorre o resultado lesivo. Então, na tentativa, existe esse elemento subjetivo que é o elemento volitivo, a vontade. Então, hoje é incompatível, né, dentro da estrutura da teoria do delito, é incompatível tentativa de crime culposo. Se tiver alguma dúvida, pode falar. Sem problema, pode ir. Não, o senhor falou que é difícil para definir, para distinguir a diferença entre dolo e culpa. A culpa, o Código Penal diz: o crime é doloso quando o sujeito quis ou assumiu o risco do resultado. Só que na culpa consciente ele também assumiu o risco do resultado. Por isso que a lei não deveria fazer. Aliás, eu trabalhei nos comentários, eu fiz um parecer, inclusive, foram comentários ao projeto do Código Penal pelo IASP, pelo Instituto dos Advogados de São Paulo. E eu fiz essa parte da questão dos elementos subjetivos, né, porque ela quer conceituar dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau, dolo eventual, culpa consciente, culpa inconsciente. Fazer definir tudo. Eu falo, mas e a doutrina e a jurisprudência vão fazer o quê agora? Né? E principalmente porque a lei não tem que definir conceitos, todos os conceitos não é para ser definido, a lei tem que dar parâmetros para a aplicação da lei, da própria lei. E aí é a doutrina que faz a distinção, a jurisprudência faz a distinção, porque muitas regras que são aplicáveis para um caso não são aplicáveis para outro. Por exemplo, como é que vai falar hoje com a responsabilidade penal da pessoa jurídica e se o projeto for aprovado, a pessoa jurídica vai poder responder por outros crimes, como é que eu vou tratar de dolo da pessoa jurídica? Então não dá para querer engessar isso, né? Agora, um problema tormentoso é tentativa e dolo eventual. E esse tema é tormentoso. E aí, vocês, como já está na reta final, aqui os 15 últimos minutos, o que vocês acham? É compatível tentativa com dolo eventual? Por que não? Dolo eventual você assume
Já. A tentativa não permite, em hipótese alguma, o dolo, né? Isso mesmo. Não, ao contrário, a tentativa Aliás, exige o dolo, né? Veja, mesmo no crime tentado, o sujeito não assume o risco. Ele assumiu o risco ele não conseguiu atingir o resultado, mas ele assumiu o risco. Por isso o crime, até por isso configura tentativa, né? Porque se a conduta dele foi insuficiente sequer para criar risco ao bem jurídico, é tentativa inidônea, crime impossível. Mas só que ele já tinha levantado a mão lá atrás, mas já... O que eu entendo é que não dá para querer e não querer ao mesmo tempo, que ninguém pensa conforme o dolo eventual. Porque o dolo eventual você assume o risco. Ninguém pensa, na verdade, olha, eu vou fazer alguma coisa assumindo o risco de praticar. Então, acho que a maior crítica ficaria aqui nessa questão. Não dá para querer na tentativa e não querer ao mesmo tempo, como acontece no dolo eventual. Então, você foi para o lado então, da impossibilidade da tentativa, né? Porque no dolo eventual o sujeito assumiu o risco, né? Não deseja o resultado, mas apenas assumiu o risco. Então você então parte de um conceito de dolo eventual baseado nas teorias volitivas. Agora, eu recordar e ter certeza que eu não estou confundindo, se eu entendo bem esse assunto, porque é uma linha muito tênue da culpa consciente do dolo eventual. Na culpa consciente, o agente ele faz aquilo sabendo que pode causar, tem vontade de fazer, mas ele tem praticamente uma certeza de que não vai conseguir executar o crime até o final, que não vai consumar o crime. E no dolo eventual, ele acredita que isso é um risco e ele não se importa se vai acontecer ou não o crime, seria isso? Porque aí não teria como compatibilizar com a tentativa. Como é que eu tento fazer alguma coisa e se der certo deu, se não der, não deu. Você foi mais ou menos na mesma linha, né, do colega, de que nessa distinção de dolo eventual e culpa consciente, baseado no conceito de dolo eventual, com base na assunção do risco, mas na indiferença em relação ao resultado. Porque na culpa consciente a pessoa acredita, né, na própria capacidade. Tipo, eu sou um atirador, então eu não vou atingir alguém. Isso. E ele pode eventualmente atingir uma pessoa que estiver ali. Seria a culpa consciente? Hoje, assim, existem várias teorias para distinguir, tá? Mas, vamos ver, o que a doutrina tradicional traz, e a jurisprudência tradicional traz, né, com algumas exceções, né, até no livro eu trato das exceções no capítulo respectivo de elementos subjetivos, né? Mas, basicamente, que tanto no dolo eventual como na culpa consciente, existe a assunção do risco. O sujeito assume o risco. O sujeito tem a consciência do risco e aquele resultado lesivo é previsível. Isso eles têm em comum. Só que no dolo eventual tem aí um elemento indiferença e na culpa consciente existe o elemento confiança. Quer dizer, no dolo eventual o sujeito assume o risco e é indiferente à ocorrência ou não do resultado. Já na culpa consciente, o sujeito assume o risco, sabe que o resultado pode acontecer, mas ele confia na não ocorrência do resultado. Então, essa é uma distinção baseada no elemento volitivo, né? No elemento volitivo, exatamente a indiferença, que vai ser aí o ponto de distinção. A nossa jurisprudência é dividida em relação a coexistência, a possibilidade, né, de tentativa em dolo eventual. Bom, nós temos decisões, no próprio STJ, nós temos decisões que entendem que dolo eventual é o que está no Código Penal, ali no artigo 18. O sujeito assume o risco do resultado. E o fato de assumir o risco do resultado, veja, ele quis, quer dizer, o dolo é querer ou assumir o risco. Ele não quis, mas ele assumiu o risco. Ao assumir o risco do resultado, tendo consciência de que esse resultado pode acontecer, o sujeito ainda assim prossegue na conduta.
só que o resultado não acontece. Esse é um caso em que a tentativa ocorre no dolo eventual. Então, por exemplo, vamos pegar um caso concreto até. O sujeito empurra uma pessoa, vamos pegar na 23, alguma avenida bem movimentada, o cara empurra a pessoa sabendo que passa veículo, está passando um monte de veículo, e joga a pessoa sabendo que assim, a probabilidade dessa pessoa ser atingida é muito grande, porque passa carro um atrás do outro. É uma avenida de grande fluxo de veículos. Então empurra a pessoa, assume o risco de que essa pessoa pode morrer atropelada. Essa pessoa é atropelada, mas não morre. Então, pela definição do artigo 18 lá do Código, há o crime doloso quando o sujeito quer o resultado ou quando ele assume o risco. Então, ele assume o risco, tem consciência do risco, prossegue, então ele é indiferente à ocorrência do resultado. Só que ao assumir o risco e saber que o resultado pode acontecer, o resultado não acontece. Mas ficou próximo de acontecer. O sujeito foi atropelado, mas não morreu. Então, nesse caso, a jurisprudência